Bem, amigos do GV Ensino, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de CLP. Hoje eu quero detalhar um pouquinho mais sobre o assunto de entradas. A gente já viu na aula anterior que existem dois tipos gerais de entradas de um CLP, que são as entradas digitais, 0 ou 1, ligado ou desligado, 2 estados apenas, e as analógicas. E nós vimos na aula passada que as entradas analógicas tem dois padrões que são os principais, por tensão, que é o 0 a 10 volts, e o por corrente, que é o mais usado no meio industrial, que é de 4 mA a 20 mA, o popular 4 a 20. Mas as entradas digitais, eu quero focar na aula de hoje, ela também tem alguns tipos diferentes. E que é muito importante a gente saber, porque na hora que a gente pega um CLP de verdade na prática e vai ligar um sensor nele, vai ligar uma botoeira nele, você tem que saber muito bem qual é o tipo de entrada digital que aquele CLP tem. Então, nas entradas digitais, nós podemos dividir da seguinte forma. Nós temos as entradas por corrente alternada e temos as entradas digitais por corrente contínua. Corrente alternada não tem nenhum segredo, porque a corrente alternada, a gente sabe, é um sinal que não tem polaridade. Então, por exemplo, se esse CLP aqui, você olhou no manual dele e viu que as entradas dele são entradas digitais, do tipo de corrente alternada, o que você vai fazer então? Vamos supor que você queira ligar um botão na entrada. Eu tenho aqui, só antes de prosseguir, eu esqueci de mencionar, as entradas de um CLP geralmente elas são numeradas, elas são endereçadas dessa forma aqui, com a letra I e depois o número da entrada, o endereço dela. O I vem de input, entradas em inglês. Então, geralmente se começa na entrada I0, é a primeira entrada, depois de 1, I2, I3 e assim por diante. E as saídas, que são as outputs, tem CLPs, a maioria, começam com a letra Q. Então, se você olhou lá um CLP, viu a letra Q, é saída. Alguns CLPs colocam com uma letra O para saída. Mas o mais comum, eu diria que em mais de 80% dos CLPs, utilizam-se para representar saídas as letras Q. Existem CLPs também cujo endereçamento começa no 1, não começa no 0, então aí varia de CLP para CLP. Mas hoje o nosso foco não é as saídas, o nosso foco é as entradas digitais. Então eu tenho aqui as entradas digitais e eu digo para vocês, ou melhor, no manual você consultou e viu. Essas entradas são de corrente alternada. E você quer ligar um botão, por exemplo, na entrada I1 aqui. Então você colocou um botão aqui. Muito bem. Se essa entrada do CLP ela vai trabalhar com corrente alternada, então você vai colocar aqui do outro lado do botão um sinal de corrente alternada, vamos supor 220 volts, para mandar essa corrente alternada para acionar a entrada do CLP, já que nesse exemplo ela é uma entrada AC. Pois bem, não tem nenhum segredo. A gente sabe que a corrente ela tem que circular. Então a corrente ela sai do gerador, entra no circuito e ela tem que fechar o caminho. Não é essa a ideia de circuito? O circuito é um caminho fechado. Então, se essa corrente está entrando na entrada I1, por onde que ela volta para o gerador? Ela volta através de um pino do CLP que nós chamamos de comum. Ela volta através do comum. Então, do comum é que volta para o nosso gerador de corrente alternada. Esse pino aqui ele tem esse nome de comum porque ele vai servir de retorno, entre aspas, para todas as entradas. Então, eu não posso ter entradas aqui que funcionem com tensões diferentes, ou uma entrada que funcione em alternada e outra que funcione em contínua. Se as entradas todas têm o mesmo comum, quer dizer que todas vão ter que receber o mesmo sinal. Maravilha? Então, corrente alternada não tem nenhum segredo. Você pode trabalhar com botões, com sensores, na boa, na tranquilidade, não tem nenhum problema. Mas quando você usa entradas de corrente contínua, que é o que você vê geralmente, até porque a maioria dos sensores utilizados são de corrente contínua, utilizando lá o padrão 10 a 30 volts, tipicamente 24 volts, se for de corrente contínua, aí
Muito bem. Você tem dois tipos de entradas digitais de corrente contínua, que são o tipo, vamos colocar aqui de forma um pouquinho melhor, vou colocar aqui. Eu tenho o tipo Sink e eu tenho o tipo Source. Sink e Source. E aí você tem que entender a diferença entre eles e saber se o seu CLP, se as entradas digitais dele são do tipo Sink ou Source, caso sejam de corrente contínua. Qual é a diferença? O que é Sink e o que é Source? Esse conceito de Sink e de Source é um conceito muito importante na eletrônica e na automação industrial, porque ele se refere também a sensores. Eu posso ter um sensor Sink, um sensor Source, e eu tenho que saber quais são os tipos de equipamentos que eu tenho, se eles são Sink, se eles são Sources, para poder saber se eles vão poder conversar entre si ou não. Se eu vou poder ligar um sensor que é do tipo Source numa entrada do CLP que também é do tipo Source. Será que isso é possível? Será que não é? Então é importante você saber disso, porque na prática, se você ligar um tipo errado no outro, você vai ter problemas, não vai funcionar. Então vamos lá. O que é Sink e o que é Source? Vou explicar de forma bem simples, que é para vocês entenderem. Sink, vocês vão lembrar o seguinte, vocês vão pegar aqui a letra N, tá vendo? N de Sink, e lembrar que o Sink é a mesma coisa que negativo, é quase que um sinônimo para sinal negativo. E se o Sink é sinônimo de sinal negativo, quer dizer que o Source é um sinônimo para sinal positivo. Então, Sink basicamente é negativo, Source basicamente é positivo. Só a título de curiosidade, a palavra Source em inglês, ela significa fonte, né? Source. Ou seja, vocês podem imaginar uma fonte de água, uma torneira, por exemplo. Vai facilitar o entendimento de vocês. Ou seja, o Source é aquele que é a fonte, ele emite elétrons, no caso da eletricidade. O Sink, ele também vem lá da água, que é a pia, é o ralo para onde a água escoa, para onde a água sai. Então, vamos colocar aqui como pia, que é o Sink, é a tradução literal de Sink em inglês. Então vejam que o tipo Source é aquele tipo que emite corrente elétrica, por isso que ele é positivo, e o tipo Sink, ele é a pia, ou seja, ele recebe a corrente elétrica. Então, por isso que o Sink ele é um negativo, porque ele vai receber a corrente elétrica, é para onde a corrente elétrica vai, e o Source ele é o positivo, que é de onde a corrente elétrica sai. Mas, só para simplificar, lembra lá que o Sink, o Nzinho aqui do meio, significa, né, vamos no nosso macete, claro, é como se fosse um negativo, vai ajudar a gente a lembrar. E o Source, que não tem letra N nem nada, é o positivo. Então vamos lá. Eu tenho aqui um botão. Se esse CLP ele funciona em corrente contínua, as entradas digitais dele são em corrente contínua, vocês vão concordar comigo que eu tenho duas possibilidades aqui. Qual é o sinal que eu vou ligar aqui nesse botão para acionar o CLP? Eu posso ligar o positivo do sinal de corrente contínua ou eu posso ligar o negativo. Eu tenho duas possibilidades. No sinal de corrente alternada, eu não tenho esse problema, porque a corrente alternada ela já tem os dois. Então não tem essa questão de Sink e Source. Na corrente contínua, sim. Então, olha só. Vamos supor que eu fale para vocês, olha, esse CLP aqui, as entradas digitais dele são do tipo Sink. Vamos supor aqui que as entradas são do tipo Sink. O que significa isso? O que significa a palavra Sink? Sink significa negativo. Lembra o macetezinho lá do N aqui. Se as entradas do CLP são do tipo Sink, isso quer dizer que lá dentro do CLP, todas as entradas elas têm um negativo, já que elas são Sink. Ok? Então, se lá nas entradas eu já tenho negativo, qual é o sinal que o botão tem que mandar para elas? Se ela já tem o negativo, para que haja circulação de corrente elétrica, eu tenho que mandar um positivo. Então, se as minhas entradas do meu CLP são do tipo Sink,
quer dizer que lá dentro elas são negativas, então aqui fora, para eu acionar uma dessas entradas, eu tenho que mandar um sinal que é contrário, um sinal positivo, para que eu tenha diferença de potencial e aí eu consiga enviar o sinal. Então, quando eu tenho uma entrada do tipo SYNC, quer dizer que lá dentro ela é negativa, então aqui fora eu tenho que mandar positivo, ok? Ou seja, aqui fora o meu botão ele vai ter que funcionar como source, ele vai ter que mandar um sinal positivo, que é o sinônimo aqui de source, o meu botão. Então ele tem que mandar um sinal positivo para polarizar a minha entrada, porque as entradas são negativas. Então, aí sim, quando eu aperto esse botão, eu mando positivo lá para o negativo, aí essa entrada I1 do CLP vai ser acionada. E aí lá na programação eu posso colocar uma tarefa para ser feita a partir disso. Então essa aqui é a entrada do tipo SYNC. Obviamente que é o mesmo caso anterior. Se a corrente está entrando no CLP no I1, para onde que ela volta? Ela volta pelo comum. Então, se o meu botão aqui ele é positivo, o meu comum é negativo, né? Então eu vou ligar isso aqui numa bateria dessa forma aqui, olha só. O meu botão está mandando positivo, vocês sabem que o lado maior da bateria é o positivo, né? E entra na entrada e volta pelo comum. O comum está ligado no negativo. Então vejam que quando eu tenho CLP do tipo SYNC, tudo lá dentro vai ser negativo. Então aqui fora, tudo que eu for mandar vai ter que ser positivo. Então essa é a ligação de um CLP se as entradas dele for do tipo SYNC. Isso geralmente está escrito no próprio cartão, no próprio módulo do CLP, como vocês devem estar vendo uma imagem aí agora. E se eu falar para vocês agora o seguinte, muito bem, o meu CLP agora, ele não é mais do tipo SYNC. A minha entrada digital de corrente contínua não é mais do tipo SYNC. Agora eu tenho um outro CLP ou um outro módulo e eu falo para vocês que ela é source. Source é sinônimo do quê? Source é sinônimo de positivo. Se as minhas entradas, se eu falo para vocês, essas entradas são source, quer dizer que lá dentro elas são o quê? São positivas. Então lá dentro elas são positivas. Se lá dentro do CLP essas entradas são positivas, qual é o sinal que esse botão tem que enviar para polarizar elas e fazer a corrente circular? Se lá dentro já é positivo, o botão tem que mandar um negativo. O botão tem que mandar um negativo. Ou seja, quando eu apertar o botão, aí sim eu vou ter diferença de potencial e aí eu vou acionar a entrada I1. Só que percebam que agora, quando eu aperto o botão, a corrente ela vai sair pela entrada, né? É meio até estranho você falar isso, a corrente sai pela entrada, realmente. A corrente vai sair pela entrada e dessa forma eu vou estar acionando essa entrada porque lá dentro dela tem um circuitinho que consegue detectar quando a corrente passa para acionar ela. Então, eu mando negativo aqui, quando eu aperto ele fecha a diferença de potencial, fecha o circuito e aciona a entrada do mesmo jeito lá que no caso do SYNC. Ou seja, o meu botão tem que mandar negativo, o lado menor da bateria aqui, o lado maior vai ficar no comum para que eu tenha um circuito fechado. Tem que ter esse circuito fechado, senão a corrente não circula, eu não consigo acionar a entrada. Então se a minha entrada for do tipo source, lá dentro é positivo, então aqui fora eu tenho que mandar negativo. O meu botão aqui, como ele está mandando negativo, o meu botão está funcionando como SYNC, porque ele está mandando negativo, e lá dentro o meu CLP, como ele é positivo, ele está funcionando como source. Então percebam que, para que eu consiga acionar uma entrada do CLP, se a entrada for source, o meu dispositivo aqui fora tem que mandar negativo, ou seja, tem que ser SYNC, seja um botão ou seja um sensor, né? No caso de um sensor, por exemplo, tem que ser um sensor que manda negativo, tem que ser um sensor NPN. Nós podemos gravar uma aula explicando melhor na prática sobre os sensores, mas um sensor NPN é um sensor que manda negativo, é só lembrar aqui da letra. E já se as minhas entradas forem do tipo SYNC, é o contrário. O meu dispositivo aqui tem que ser source, tem que mandar positivo, então se for um sensor vai ter que ser um sensor PNP. Ah, mas e se eu fizer o contrário? Por exemplo, eu tenho aqui as minhas entradas digitais são do tipo source e eu não vou mandar negativo.
Eu tenho que mandar negativo, a gente já entendeu, mas eu vou mandar positivo mesmo assim. Eu vou mandar positivo. O que vai acontecer nesse caso? Não vai acontecer nada. A hora que eu apertar o botão, positivo com positivo não tem diferença de potencial, não vai acionar a entrada, não vai funcionar de maneira nenhuma. Então, isso é muito importante, porque eu já vi casos de gente que não sabia essa diferença de Sync e Source, pegou um sensor, foi instalar no CLP e não ia. O sensor, você acionava o sensor e o CLP não detectava que o sensor for acionado e a pessoa testava o sensor estava funcionando, testava a entrada do CLP, estava funcionando, só que a hora que ligava um no outro não funcionava. Então é importantíssimo para você que vai trabalhar na prática com o CLP entender essa distinção de Sync e Source. Então Sync é negativo, Source é positivo. Pessoal, um último detalhe que é importante é que alguns modelos de CLPs, alguns modelos de módulos de entrada, eles são híbridos, você consegue trabalhar com eles tanto como se eles fossem do tipo Source, e aí no caso eles vão receber sinais de sensores NPN, como se eles fossem Sync, e aí recebendo sinais de sensores PNP. Isso porque quando você faz a ligação, o circuito interno dele permite a circulação de corrente tanto entrando quanto saindo. E geralmente nesses módulos de entrada, o que a gente tem é que aqui na entrada, logo lá dentro, tem um optoacoplador. E aí lá dentro, ao invés de ter um LED só nesse optoacoplador, tem dois em antiparalelo, permitindo com que, tanto se a corrente entrar na entrada, como no caso da corrente sair da entrada, nos dois casos ele vai detectar como se a entrada tivesse sido acionada. Então, nesses modelos híbridos, você pode ligar tanto assim, que aí no caso você estaria entrando positivo, o CLP lá dentro seria Sync. Como também você poderia ligar como se lá dentro fosse Source, e nos dois casos ele iria funcionar. Claro, como é um comum só para todas as entradas, se você ligar uma entrada desse jeito aqui, todas as outras vão ter que ser ligadas da mesma forma. Eu espero que vocês tenham entendido isso. Não deixem de curtir o vídeo aí embaixo. Deixar o seu comentário ajuda demais, vocês não têm ideia o quanto isso motiva a gente. E compartilhe com os seus amigos, isso também é de suma importância. Eu vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais. Tchau.